Conheça as 11 mulheres que auxiliaram o apóstolo Paulo. É sabido que, diante de toda a historicidade bíblica, toda a história bíblica está repleta de mulheres que marcaram o seu tempo e marcaram a geração e fizeram diferença na vida dos apóstolos. Um deles é o apóstolo Paulo. Fica nesse vídeo porque eu listei pelo menos 11 mulheres que marcaram a vida do apóstolo Paulo e que ajudaram muito o seu ministério apostólico. Vamos à primeira mulher. Áfia hospedou a igreja de Cristo em sua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2 a 3. Evódia e Sintique, elas trabalharam com Paulo no evangelho, apesar das desavenças que haviam entre elas. Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3. Lídia ouviu Paulo e recebeu-o em sua casa, em Atos capítulo 16, versículo 11 a 15, uma empresária que ajudou muito no Evangelho de Cristo. Maria trabalhou ardentemente no Evangelho, em Romanos capítulo 16, versículo 6. Uma mulher chamada Pérside trabalhou sem parar para a causa do Evangelho, Romanos capítulo 16, versículo 12. Febe ajudava muitos irmãos e foi a portadora da carta aos Romanos e levou a carta magna de Paulo, a carta mais teológica e mais densa teologicamente de Paulo, que é a carta aos Romanos. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. A mãe de Rufus, a Bíblia não fala o nome dela, mas diz que era uma senhora que foi como uma mãe para o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 13. Uma outra mulher importante na vida de Paulo foi Priscila, que arriscou a própria vida pela vida de Paulo, em Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4. Trifena e Trifosa juntas fizeram a obra do Senhor, em Romanos capítulo 16, versículo 12. Todas essas mulheres fizeram muito pela causa do Evangelho, ajudaram muito o apóstolo Paulo e, por consequência disso, o Evangelho avançou de forma poderosa e sobrenatural. No entanto, nenhuma delas foram diaconisas ordenadas, pastoras ordenadas, apóstolas ou bispas. Antes, porém, fizeram o trabalho do Senhor de forma verdadeira, de forma honesta, simples e de forma bíblica. Isso mostra que quando as mulheres se empenham na causa do Evangelho, o reino de Deus avança. No entanto, quando elas querem assumir a liderança, o reino de Deus perde e perde muito, porque elas entram em desobediência com a palavra do Senhor. Que esse vídeo sirva como inspiração para você, mulher de Deus, esposa de pastor, mulher bíblica, que você possa desempenhar um papel de suma importância no reino de Deus, que é auxiliar o seu esposo e ajudar no Evangelho de Cristo. Mas não queira liderança, não queira cargo, porque Deus não te chamou para isso. Todas essas mulheres fizeram a diferença e a obra do Senhor em seu tempo, para a glória única e exclusivamente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Compartilhe com seus amigos. Um forte abraço.